Minha família abençoada, nação santa. Hoje irei lhe apresentar mais uma cultura e tradição do povo judeu. Aqui não se trata de uma cultura ou tradição brasileira, mas sim do judaísmo. O que mais se vê em praticamente todas as religiões do mundo hoje é a cobrança do dízimo, ou a 10ª parte do seu salário. E além disso, usam o texto de quem? Malaquias capítulo 3, verso 10, para justificar, dizendo que se não devolvemos o dízimo para Deus, estamos roubando do nosso Criador. Antes de abordar esse assunto, meus amados e queridos irmãos, vamos analisar aqui, nesse artigo, todos os dízimos que a Bíblia menciona, para entendermos como era feito antes da lei mosaica, durante o tempo em que a lei ficou em vigor e depois quando a lei foi abolida, antes da lei de Moisés. Olha só, existem apenas 2 relatos de servos de Deus que dizimaram antes da lei dada a Moisés para a nação de quem? De Israel, meus amados. O primeiro deles se encontra no livro da Torá, em Gênesis capítulo 14, verso 17 ao 20. Que diz: voltamos a Abraão da vitória sobre Quedor Laomé e sobre os reis que eles se haviam aliado. O rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé. Isto é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja, ó Deus Altíssimo, quem entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu dízimo de quê? De tudo o que aprendemos deste relato, meus queridos e amados irmãos. Não foi uma ordem de Deus. Ele fez isso de livre e espontânea vontade, como oferta a Deus. Ele deu dízimo dos despojos de guerra e não do trabalho mensal dele. É digno de notar que essa escritura só menciona uma vez. Isso mostrando que Abraão fez isso uma única vez, meus amados. O segundo relato diz, olha só, se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 20 ao 22. Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se voltar são e salvo para a minha casa, do meu pai, então tu, ó Senhor, serás o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. O que aprendemos nesta narrativa? Não foi uma ordem de Deus. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Era um voto e não algo que ele fazia mensalmente. Fica assim provado que antes de existir a lei mosaica dada aos israelitas, não aos brasileiros, não se cobrava o dízimo mensal de 10%, e muito menos era feito mensalmente. Tal dízimo dentro da lei mosaica existia dízimo. O dízimo é a lei mosaica, que o dízimo fazia parte das 613 leis dadas a Israel. Podemos comprovar lendo o texto da Torá, em Neemias, capítulo 12, verso 44. Naquela ocasião, foram designados alguns encargos dos depósitos onde se recebiam as contribuições gerais, os primeiros frutos e os dízimos das lavouras que havia em torno das cidades. Eles deveriam trazer, meus amados, para os depósitos as porções exigidas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Dentro da lei existia 3, meus queridos, tipos de dízimo: o anual, dado aos levitas e sacerdotes, na Torá, em Números, capítulo 18, verso 21 ao 24. O anual para a festividade
em Deuteronômio 14, verso 22 ao 27. E a cada 3 anos, para o levita e os estrangeiros, o órfão, as viúvas, em Deuteronômio capítulo 14, verso 28 e 29. Nenhum desses dízimos era mensal. Mas, quer dizer, de Malaquias capítulo 3, verso 10, visto que nos dias do profeta Malaquias ainda vigorava a lei mosaica. É fácil de se entender esse texto, meus amados. Vamos analisar. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que me roubamos? No dízimo e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Em Malaquias capítulo 3, verso 8 e 10, sim, o profeta está repreendendo os sacerdotes, visto que eles estavam roubando os dízimos, meus amados. Isto é, aqueles 3 tipos de dízimos encontrados na lei. Além disso, para deixar mais claro ainda o contexto para frente, no capítulo 4, verso 4, vejam só, diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, a saber, em estatutos e juízos. Sabemos que a lei mosaica, juntamente com as profecias, tinham como objetivo identificar o Messias, que era Jesus Cristo. Lemos isso em Gálatas, capítulo 13, verso 24. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. E que ela foi abolida, conforme fala em Efésios, capítulo 2, verso 15, que diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos um só mandamento, fazendo a paz, visto que a lei mosaica foi abolida debaixo do novo pacto. Não há um texto no Novo Testamento em que os apóstolos de Jesus Cristo tenham cobrado os 10% dos seguidores e irmãos. Com esses textos apresentados e afirmados que a lei mosaica, com as suas 613 estatutos e ordenanças, foram abolidas na cruz por Cristo. Não tente invalidar o que Cristo fez na cruz para com o povo dele. O dízimo que se ensina e se pratica nos dias atuais, nos templos, portanto, não é o dízimo bíblico. Que a graça de Cristo esteja com todos vocês.